Muito bom, gente. Dando continuidade aqui ao nosso curso, a gente estava vendo os casos especiais. O que são casos especiais? Aqueles que fogem do lugar comum, que é a contribuição de 20% sobre a folha, ou SAT 1, 2 ou 3%. E uma delas, que é novidade, foi trazida, né, pela reforma trabalhista, é o trabalho em regime intermitente. Os senhores sabem, o empregado é um empregado tecnicamente, mas ele pode ser chamado exclusivamente quando for necessário. Então, seria um trabalho bem diferente daquela como empregado, né? É quase que uma mistura de empregado com autônomo, que a legislação trabalhista hoje admite. Só que, claro, como é regime intermitente, em tese, você pode receber até menos que um salário mínimo. Você recebe o salário mínimo por hora trabalhada, claro, mas como você não necessariamente vai ter muitas horas trabalhadas, teoricamente você pode receber menos que um salário mínimo. O trabalho em regime intermitente, se você, obviamente, prestar serviço em poucas horas. Isso é sem entrar no mérito da questão, que gerou e gera ainda muito debate. Na verdade, como que funciona esse trabalhador no que diz respeito à base de cálculo da contribuição, seja qual for, né? Então, aqui existe essa possibilidade, a Receita Federal, ela regulamentou recentemente a questão, possibilitando o empregado ter que efetivar recolhimento adicional para que o salário de contribuição alcance um salário mínimo. Vamos lá, faz de conta que a pessoa foi chamada poucas vezes para trabalhar na empresa e a sua remuneração, aquele seu salário no mês específico, no mês de competência, sei lá, foi R$ 500 só, R$ 500, quando que, obviamente, todo mundo sabe, o salário mínimo é 998. Então, ela só deu R$ 500. Fala, meu Deus do céu, né? R$ 500, beleza. E aí? Não pode pagar, contribuir só 8% sobre R$ 500? Não pode, gente. Por que não pode? Como empregado não pode, porque isso não vai contar para você aposentar. Você tem que, o piso do salário de contribuição é um salário mínimo. Até porque depois também, quando você aposentar, receber auxílio-doença, etc., o piso também vai ser um salário mínimo, para esses benefícios substitutivos do salário do trabalhador. Por essa razão, que a Receita falou o seguinte, nessa hipótese, você vai ter que pagar a diferença. Então, pagar a diferença em que sentido? A empresa, se você recolheu, a empresa já reteve na fonte sobre R$ 500, você vai ter que pegar uma guia e pagar a diferença de R$ 498, 8% de 498. Pô, Márcio, de repente, tomar cuidado, eu vou quase que vou pagar para trabalhar? Quase, é verdade. O trabalho intermitente, ele é uma situação um pouquinho complicada, mas foge um pouquinho do nosso assunto. O que eu posso falar para vocês é que sobre uma ótica previdenciária, não dá para você ter uma contribuição inferior a um salário mínimo. A base mínima, que a gente chama de salário de contribuição, a base de cálculo da contribuição, ela tem que ser pelo menos de um salário mínimo, tá certo? Então, trabalho em regime intermitente, com uma novidade da legislação brasileira. Bom, a gente vai ter agora as outras receitas. Por quê, gente? Da onde que vem o dinheiro das contribuições? Vamos lá, vamos usar aqui o quadro marrom, a parte marrom aqui do nosso quadro, só para a gente fazer algumas anotações. Então, o que a gente vai ter? Então, sai os recursos, né? Os recursos, eles saem, muitas vezes, do orçamento da União. Então, a União Federal, ela tem que prever uma parcela do orçamento, entenda-se, de impostos para financiar a Seguridade Social. Ela parte também das contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social, PIS, COFINS, importação, contribuição social sobre o lucro líquido e também a contribuição sobre folha de salários, contribuição previdenciária, o SAT, o adicional da aposentadoria especial, tudo isso daqui que a gente já viu, e tem também o que eles chamam de outras receitas. Outras receitas que são receitas, verbas, dinheiro, né, mas que não têm natureza tributária.
mas que entram também nos caixas da Seguridade Social. Essas outras receitas, que basicamente estão previstas no artigos 26 e 27 da 8.213, é o que a gente passa, 8.212, perdão, é o que a gente passa a estudar agora. Vamos lá. Bom, então, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, vamos ver que nós temos 2 xizinhos. Esse tema cai bastante nos concursos, então bastante atenção. Outras receitas para a Seguridade Social, artigos 26 e 27 da 8.212 de 91. Em primeiro lugar, juros. Juros, Omar? Juros, tranquilo, juros. O que é isso, gente? É fácil. É o seguinte, qualquer dívida que eu tiver, qualquer obrigação que eu atrasar ou que eu ficar inadimplente, eu tenho, claro, a incidência de consectários, de acréscimos. Quais são esses acréscimos? Bom, tem os juros, correção monetária, multa, perfeito? Vamos jogar isso daqui para a Previdência Social agora. Previdência Social, as contribuições. Sei lá, por exemplo, eu tenho uma guia, eu tenho uma empresa e eu tenho que pagar a contribuição previdenciária daquele mês, que normalmente vence no dia 20. Você tem até o dia 20 do mês seguinte ao do fato gerador, que na verdade vai ser a prestação do serviço. Então, por exemplo, eu tenho lá a prestação de serviço no mês de junho e eu tenho até o dia 20 do mês de julho para recolher. Às vezes varia um pouquinho esse prazo, para 99% das empresas é o dia 20 do mês seguinte ao do fato gerador. Ok, eu não paguei. Eu tinha que pagar, eu não soneguei, porque eu fiz toda a contabilidade certinha, ofereci a tributação, mas não recolhi. E nesse caso, tem que pagar juros? Tem que pagar juros. De quanto? Os juros, eles são a variação da taxa Selic, essa que hoje em dia está 6 e pouco, né? Vai cair para menos que isso. Ela está uma alíquota baixa, né, atualmente, baixa em relação à nossa tradição. Então, é a variação da taxa Selic e 1% no mês de pagamento. Então, sei lá, fiquei 3 meses, 3 meses atrasado. Quanto que eu vou pagar? Bom, você vai pagar a variação da taxa Selic, que vai dar aí, sei lá, em 2 meses talvez 1%, mas no mês de pagamento 1%. Ah, por quê? No mês de pagamento eu pago 1%? Porque às vezes a Selic, ela muda sem avisar. Às vezes o Copom, né, que é o órgão que altera a Selic, é um órgão ligado ao Banco Central, ele pode alterar a qualquer momento, às vezes dá um problema na economia. Então, como eu não tenho essa informação, eu pago a variação nos meses anteriores e no mês do pagamento 1% a título de juros. Que mais? Eu tenho também as multas. Se eu atrasei ou se eu não paguei, eu tenho que pagar multa. A multa de quanto? Bom, a multa moratória ela é de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Então, na prática, se demorar um mês ou um pouquinho mais, você já fica com 20% de multa moratória pelo atraso. No caso de sonegação, eu não informei. Então, eu tinha que ter informado, né, para a Receita. Eu soneguei. Soneguei no sentido de não informação, não necessariamente com dolo, mas simplesmente eu não informei a tributação por meio dos atos declaratórios, que era a GFIP, atualmente está aí social, caminhando aí para a DCTF Web, enfim. Tem vários programas. O nome do programa não é tão relevante. O importante é, eu ofereço a tributação àquela riqueza, que no caso é a folha de salários. Ah, não o fiz. Opa, daí piorou. Daí você vai pagar 75%. É uma alíquota maior, claro. Uma alíquota mais dura. Aí se tiver fraude, sonegação, daí ela pode variar, pode dobrar para 150, e em situações mais graves, em que estiver bem caracterizada a sonegação fiscal e também a fraude, 225%. Ela é uma pancada mesmo, chamada multa de ofício, tá bom? Então, as outras receitas, todo esse dinheiro que não é tributário, juros não é tributo, multa também não caracteriza como tributo, aliás, é da essência do tributo ser uma exação que não corresponde a um ato ilícito, né? E multa você só paga quando faz coisas erradas, coisas contrárias ao ordenamento. Essas duas que não são tributo, elas entram também no caixa da Seguridade Social. Que mais que entra? Aluguéis de imóveis da Previdência. A Previdência tem muitos imóveis. Aqui em São Paulo tem alguns até invadidos, muitos. Então, uma pena, às vezes não são bem
bem tratados, né? Porque são nosso patrimônio, não só da Previdência, são nossos, mas aluguéis também entram. 40% dos leilões da Receita Federal. Sabe aqueles bens apreendidos da Receita Federal? 40% de tudo que você arrecadar vai para a Seguridade Social. Que mais? 50% do DPVAT, o seguro obrigatório. Sabe quando você paga, vai licenciar o carro e você tem que pagar o DPVAT? 50% vai, na verdade, daí não é especificamente para qualquer das caixinhas dos orçamentos da Seguridade. Aqui é especificamente para o Sistema Único de Saúde. Mas tem a ver, né, gente? Por quê? Tem a ver porque, claro, o DPVAT, seguro obrigatório, em caso de acidente do trabalho que cause algum tipo de lesão ou morte. E quem é que arca com os acidentes do trabalho? O custo do acidente do acidente de trabalho, não, os custos dos acidentes de carro, sobre uma ótica financeira, uma ótica médica. É o Sistema Único de Saúde. Porque mesmo que você tenha, tem plano de saúde. Tem plano de saúde, mas você sofreu um acidente, quem vai te perguntar se tem plano de saúde ou não? Às vezes está até desacordado. Quem vai te dar pelo menos o primeiro atendimento para qualquer acidente é o Sistema Único de Saúde. Então, por essa razão, de alguma forma, o DPVAT devolve para o Sistema Único de Saúde aquela verba que ele gastou em face dos acidentes. Então, 50% do DPVAT vai para o SUS, Sistema Único de Saúde, ok? Depois, olha, tudo isso são as chamadas outras receitas. É bastante coisa, né? Outras receitas. Outras receitas, gente, por exemplo, aqui eu coloco como letra F, 50% dos leilões previstos no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. 50% dos leilões previstos no artigo 243, parágrafo único da Constituição. Que leilões são esses? Vamos dar uma olhadinha. O que fala o texto constitucional, mais especificamente o 243, parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Na verdade, você vai ter esse dinheiro, vai ter várias finalidades, mas 50% desse dinheiro vai para a Seguridade Social. Mas qual dinheiro é esse? É assim, gente, por exemplo, quando você tem uma apreensão, então prenderam um traficante de drogas, ele normalmente tem bens, tem casas que ele comprou com o tráfico, tem carros, enfim, eventualmente você pode ter uma fazenda que se planta maconha, qualquer situação dessas, o que é que vai ter? Não é uma desapropriação, é um confisco. Um confisco, sim. O que quer dizer confisco, Omar? Confisco, eu retiro a sua propriedade sem lhe dar nenhum tipo de indenização. Nossa, pode isso? Pode, não é a regra, claro, porque vige o direito de propriedade no Brasil, mas não é a regra, mas é possível sim. Por que é possível? É possível porque está no texto constitucional. Estando no texto constitucional, claro que se abre uma exceção àquela regra geral do direito de propriedade. A ideia é realmente punir aquelas pessoas que prejudicam a sociedade por meio do tráfico de drogas. Mas não só. Antigamente era só o tráfico. Depois houve uma alteração nesse dispositivo legal por meio de uma emenda e também houve a possibilidade, e há a possibilidade de confisco das terras, onde há exploração, não só das terras, claro, pode ser uma casa também, mas vamos dizer, se for trabalho rural, serão as terras, né, fazendas, onde há exploração de trabalho escravo, famoso trabalho análogo à condição de escravo, como nós falamos. Aquelas situações terríveis que normalmente a gente vê na televisão, tem de dois tipos, né? Tem urbano e rural. Urbano, muitas vezes ligado ao setor têxtil, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitos casos, mais nas capitais, e usando às vezes de imigrantes, às vezes alguns até que estão em situação irregular, e no caso rural, são aquelas fazendas em que as pessoas também têm um tratamento absolutamente indigno. Bom, toda essa situação, você vai, leva para um leilão aquela fazenda, aqueles carros, tudo aquilo, e 50% vai
para, na verdade, a Seguridade Social. Aí por que isso? Bom, porque tudo isso acaba gerando, evidentemente, um peso para a Seguridade Social. Drogas, nem se fala com relação à questão do SUS, Sistema Único de Saúde, mas um pouco também com relação à assistência social. E no caso específico do trabalho análogo à condição de escravo, claro, você não tem contribuição previdenciária, são pessoas que elas trabalhou a vida inteira, chegou e vai ficar sem uma aposentadoria, etc. Isso, de alguma forma, gera um peso ou na assistência social ou na própria previdência. Perfeito? Bom, por hoje é só. A gente continua esse tema no próximo encontro. Até a próxima.